Boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Que a paz do nosso Senhor Jesus seja conosco. Aqui, então, convido a todos a nos unirmos em pensamento, em sentimento, formando um só feixe em direção ao mais alto, ao nosso Mestre amado Jesus, nossa fonte eterna de inspiração, nosso farol, nosso modelo, nosso guia. Louvado seja, Senhor, e louvado seja o nosso Pai e Criador. Aqui reunidos em Teu nome, para falar do Teu Evangelho, te rogamos a presença amiga e indispensável. Te pedimos a inspiração para nossa Talita, que nos dirigirá a palavra hoje do mais profundo do seu coração. Para nós outros, te pedimos que tenhamos as nossas possibilidades de entendimento, de compreensão e de apreensão do conteúdo ampliadas. Assim, Mestre amado, te pedimos permissão para iniciar o nosso culto desta noite, sob a tua proteção, sob as tuas bênçãos, sob a tua inspiração. Paz e bem a toda a humanidade, Senhor, em teu santíssimo nome. Que assim seja. Texto. Boa noite, gente. Boa noite. Cada dia é uma novidade aqui nos aparelhos. Então, hoje, nossa Thalita vai nos falar sobre o capítulo 13 do livro Pão Nosso, cujo título é Estações Necessárias. Um trecho, o versículo 19 do capítulo 3 do livro de Atos, onde está escrito: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E nos escreve, então, o benfeitor Emmanuel. Os crentes inquietos quase sempre admitem que o trabalho de redenção se processa em algumas providências convencionais e que apenas com certa atividade externa já se encontram de posse dos títulos mais elevados junto aos mensageiros divinos. A maioria dos católicos romanos pretende a isenção das dificuldades com as cerimônias exteriores. Muitos protestantes acreditam na plena identificação com o céu, tão só pela enunciação de alguns hinos, enquanto enorme percentagem de espiritistas se crê na intimidade de supremas revelações apenas pelo fato de haver frequentado algumas sessões. Tudo isto constitui preparação valiosa, mas não é tudo. Há um esforço iluminativo para o interior, sem o qual homem algum penetrará o santuário da verdade divina. A palavra de Pedro à massa popular contém a síntese do vasto programa de transformação essencial a que toda criatura se submeterá para a felicidade da união com Cristo. Há estações indispensáveis para a realização
porquanto ninguém atingirá de vez a eterna claridade da culminância. Antes de tudo, é imprescindível que o culpado se arrependa, reconhecendo a extensão e o volume das próprias faltas, e que se converta, a fim de alcançar a época de refrigério pela presença do Senhor nele próprio. Aí chegado, habilitar-se-á para a construção do reino divino em si mesmo. Se realmente já compreendes a missão do Evangelho, identificarás a estação em que te encontras e estarás informado quanto aos serviços que deves levar a efeito para demandar a seguinte. Boa noite. Acho que a gente já deu os 3 boa noites aqui hoje, mas está valendo, né? Para que a noite seja excelente. Simval apagou aqui. Pronto, se puder deixar. Bom, Emmanuel nos traz mais essa pérola, né, que ele intitula de Estações Necessárias. E aí a primeira coisa que a gente precisa pensar é que nada da vida progride dando saltos, né? A gente não está aqui hoje e amanhã está 5.000 anos à frente. As coisas não funcionam dessa maneira. A vida não vai dar esses saltos. Portanto, nosso processo, ele é de estação em estação, né? É uma viagem de trem e não de avião. E a gente espera que seja uma viagem com um trem em condições de uso, para que a gente possa fazer bom proveito dela. E essa é, com certeza, a primeira lição que Emmanuel já traz no título do capítulo, né? Nos alertar para isso. É um processo e não dormiu, acordou e é uma pessoa nova, renovada, outra criatura, né? A gente até ao longo da história pode lembrar de algumas figuras que fizeram esse processo com saltos significativos, mas nós estamos nessa condição de passageiros de trem. Então, vamos tomar aí a nossa direção e seguir de estação em estação. E aí ele traz um trecho de Atos, né? É um discurso que Pedro está fazendo ao povo, e ele faz esse discurso a partir da cura de um homem, e as pessoas se surpreendem, né, com aquele processo de cura. E aí Pedro diz para eles por que eles estão surpresos, né? Jesus esteve entre eles e a fé do homem em Deus e com o consentimento, com o auxílio do Mestre Jesus, foi concedida a ele essa graça da recuperação. E Pedro se aproveita desse momento para fazer esse alerta. Então, nessa hora, ele diz, por conta da nossa ignorância, nós condenamos o Mestre à crucificação. E ele fala ao povo, reconhecendo que se tratava de ignorância, né? De alguns e outros nem tanto, mas o fato é que as pessoas que estavam ali, muitas delas, tinham apoiado esse processo pelo qual Jesus passou, como resultado da ignorância. E ele dizia para essas pessoas que estava na hora de se arrepender, né? E o processo começava com o arrependimento, e perceba que ele é linear, né? Arrependei-vos primeiro, pois, e convertei-vos. Não dá para a gente se converter ou se considerar convertido se a gente ainda não deixou fora da nossa caixinha esses nossos vícios, né? Se a gente não perdoou, se a gente não consegue amar o próximo como a nós mesmos, se a gente não deseja para o próximo aquilo que a gente deseja para a gente. Então, não dá para dar esse passo adiante se a gente não cumpriu a etapa anterior. E, portanto, estações necessárias. E a gente vai ficar nessa estação até que esse processo ele se dê de maneira efetiva. E aí ele continua, para que sejam apagados os vossos pecados e venham, assim, os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E que tempo é esse, né, de refrigério?
ele vai falar ao longo do texto que é preciso que você passe por essas estações, deixando, né, em cada uma delas esses vícios todos, e chegue vazio, para que aí a presença divina ela possa atuar. E aí você seja preenchido com esse amor divino. E esse processo, efetivamente, ele começa a se dar, né? Então, é justamente nesse caminho que Emmanuel vem fazendo alguns alertas. E aí, Emmanuel começa, como sempre, muito assertivo e não nos deixando de fora das avaliações dele, né? Crentes inquietos, né, que acreditam nessas providências convencionais ou que acham que certas atividades externas são suficientes para colocá-los nesse lugar de crentes, né? Mas não apenas os crentes, os católicos também, né? E aí fala sobre cerimônias exteriores, e fala dos protestantes, e fala de nós espíritas, de uma maneira que eu acho muito, muito significativa, porque é exatamente isso que a gente precisa refletir, né? Em que estação nós estamos? Né? Quando nós pensamos enquanto espíritas, ou acreditamos que somos espíritas, em que estação nós nos colocamos? E aí a gente precisa ter em mente que o espírita, o verdadeiro espírita, aquele que está no Evangelho, ele é o homem de bem, né? E o homem de bem, ele tem características muito específicas. Então, quando a gente se propõe a se autodeclarar como esta ou aquela crença ou denominação, a gente precisa, acima de tudo, se conhecer para que a gente possa entender onde nós estamos nesse processo. Será que nós somos efetivamente cristãos? Né? Será que nós somos esse espírita verdadeiro que o Evangelho nos convida? E, portanto, esse homem de bem? E aí ele primeiro fala, né, sobre essa nossa condição, claro, de maneira muito geral, e aí cada um de nós tem que fazer uma reflexão interna e se autoavaliar e encontrar onde é que nós estamos. Mas olha o que ele diz, há um esforço iluminativo para o interior, sem o qual homem algum penetrará o santuário da verdade divina. Quando ele fala de esforço iluminativo para o interior, o que é que Emmanuel está nos convidando? E aí é aquilo que a gente vem de maneira, e que o Evangelho vem de maneira repetitiva nos convidando a fazer, que é para que a gente se conheça. Como é que a gente aqui vai fazer uma autoanálise, uma avaliação, se a gente não se conhece, não se reconhece enquanto egoísta, não se reconhece enquanto vaidoso, não se reconhece enquanto orgulhoso, né? Se eu não me reconheço como tal, aquilo para mim não é um problema. Aquilo para mim não é algo que precise ser mudado. E essa proposta de esforço iluminativo para o interior é esta viagem, que certamente vai ser muito dolorosa, porque é muito difícil quando a gente para refletir e começa a encontrar na gente, às vezes, aqueles vícios que habitualmente a gente até costuma apontar no outro, né? E aí é uma viagem dolorosa, mas ela é necessária, porque essa é a primeira estação. Porque ninguém vai conseguir avançar para a seguinte se não começar a se autoavaliar. Se não disser, olha, eu tenho esse problema, né? Eu preciso reconhecer isso. E isso não é só dentro dessa perspectiva de conhecimento, na perspectiva material. A gente só começa a cuidar de um problema quando a gente reconhece esse problema. Se você acha que não está doente, você não vai ao médico, né? Se você não acha que você pode ficar doente, você também não vai ao médico. Então, este processo de autoconhecimento, ele tem de ser a primeira estação.
para que a gente consiga, através dele, identificar onde é que está o problema, né? O que é que a gente precisa largar de mão? Quais são esses vícios e esses comportamentos que deixam o nosso trem parado ali naquela estação o tempo todo? E aí, primeiro, obviamente, conhece-te a ti mesmo, né? E depois, conhecereis a verdade vos libertará, e é o Cristo que vem nos convidar a isso, né? E não é conhecer só a verdade sobre nós mesmos, né? É a verdade da palavra e do ensinamento dele. Então, tudo isso faz parte de um processo que começa com a gente. A mudança não começa no outro, não. A mudança começa com a gente, né? A mudança, eu não me lembro o que foi que comentou aqui semana passada, mas o fato que acontece com a gente, as questões da vida, elas vão acontecer independente da nossa vontade. O que vai mudar é como a gente encara isso, né? É como a gente vai lidar com essa questão. E lidar com essa questão significa se conhecer. Significa identificar, gente, olha, eu sou uma pessoa assim. Se eu me aproximar desse tipo de situação, vai dar muito ruim. E esse entendimento vai começar a fazer com que a gente comece a se fiscalizar, né? Olha, não faço isso, não vou me colocar numa situação assim. Fiz errado, opa, fiz errado. Este é um processo que a gente precisa aprender. Não precisa dizer a ninguém, não. É difícil mesmo, mas deitou à noite, o que foi que eu fiz hoje? E para mim é motivo de constrangimento, né? Aí a gente vai começar a ter uma visão mais ampla de quem efetivamente nós somos. Bom, e Emmanuel, ele continua dizendo que a palavra de Pedro, a massa popular, contém a síntese do vasto programa de transformação, essencial a que toda criatura se submeterá para a felicidade da união com Cristo. Há estações indispensáveis para a realização, porquanto ninguém atingirá de vez a eterna claridade da culminância. Bom, o que ele vem nos propor aí? Qual é esse caminho para a gente penetrar esse santuário da verdade divina que ele falou no parágrafo anterior, né? Como é que a gente faz? E se a gente não estiver disposto a fazer esse caminho paulatinamente, nós não vamos seguir. Nós vamos ficar estacionados nessa estação por um bom tempo. E com a leitura do texto, eu fiquei imaginando se a gente tivesse que botar nome a essas estações, como é que a gente tentaria identificar, né? E aí, de maneira muito simplória, porque, obviamente, cada um de nós aqui pode identificar quais são as nossas estações, autoconhecimento, e aí vai nos permitir identificar quais são os nossos vícios. Trabalhar para soltarmos essas algemas, né, que nos prende, que atravancam o nosso processo, né, perdoar quem a gente precisa perdoar e deixar a pessoa seguir, né, deixar o que passou no passado, e este é o processo que todos nós precisamos construir internamente, né? E isso é um processo também de libertação. Quando a gente fala de que a verdade vos libertará, a gente está falando sobre isso, né? Nesse caminho, à medida que nós vamos atravessando essas estações, a gente vai também se libertando, porque a gente vai se desprendendo de tudo isso que impede o nosso processo de evolução e a nossa caminhada com o Cristo, né? E aí, Emmanuel, ele vai continuar. Antes de tudo, é imprescindível que o culpado se arrependa, reconhecendo a extensão e o volume das próprias faltas, e que se converta. Percebam que se converter não vem antes do arrependimento. Eu sou convertido, mas não gosto de determinadas pessoas, não está convertido. Não se converte se você não passa por esse processo. Não tem espaço para o divino quando a gente está cheio de coisas
que não nos ajudam a reconhecer o divino. Então, isso é um caminho que vai precisar ser feito. E quanto menos doloroso ele for, né, melhor para cada um de nós, porque a vida vai nos apresentar formas de evoluir. E aí ele continua, a fim de alcançar a época do refrigério pela presença do Senhor nele próprio. Não é fora, não é no outro, não é no planeta, é em cada um de nós. E essa consciência de que o divino vai habitar em cada um de nós, eu lembro que o Simval falou aqui uma vez que a tempestade pode estar acontecendo, mas se a gente estiver neste porto seguro, né, que é Jesus, nós vamos continuar aqui. Nós vamos ultrapassar a tempestade. Outras podem vir. Por quê? Porque é Ele que vai nos sustentar. Mas Ele só pode ter esta presença na nossa vida a partir do momento em que nós nos dispomos a deixar outras coisas de lado. Né? Não se pode servir a dois reis, não se pode servir a dois mestres. E aí Emmanuel continua. Aí chegado, habilitar-se-á para a construção do reino divino em si mesmo. E o último parágrafo, ele conclui dizendo o que eu considero uma das lições mais importantes do Evangelho. Nós estamos aqui o tempo todo falando sobre essas estações, sobre autoconhecimento, sobre reconhecer em cada um de nós os nossos equívocos. Embora este seja um processo individual e que precise ser olhado para dentro, a construção, ela é coletiva. Então, não dá para você ficar refletindo, se conhecendo, e na prática não fazer nada. Né? Não dá para essa reflexão, não dá para esse entendimento, não dá para esse conhecimento não se tornar ação. Porque aí nós vamos continuar parados em alguma dessas estações. Né? Nos conhecendo muito, mas agindo muito pouco sobre aquilo que nós aprendemos. E esse é, sem sombra de dúvidas, o ensinamento que, para mim, o Evangelho ele mais toca, que é a necessidade da gente encontrar o domínio da prática, da vivência com o outro, né? Porque quando a gente fala assim, perdoe, mas aí você perdoa, não, internamente me conheci, descobri que meu problema é o perdão, e aí vamos resolver esse problema. Mas e do seu convívio com o outro? Como é essa sua relação com aquele que você imagina ter perdoado? Porque se você não se permite esta relação em algum momento, como é que a gente sabe que a gente efetivamente perdoou alguém? Né? Como é que a gente sabe que a gente perdoou uma pessoa muito querida, mas que mora em outro país? Eu não vejo, eu não tenho uma obrigação da convivência. Quando eu me lembro dela, o que é que eu penso? Né? Que sentimento essa recordação suscita em mim? Então, mais tão importante quanto este processo de autoconhecimento, atravessar essas primeiras estações, né, do nos conhecermos para a gente poder, a partir daí, encontrar os mecanismos de ação, porque as próximas estações vão exigir isso. E Emmanuel termina dizendo exatamente, se realmente já compreendes a missão do Evangelho, já conheces a verdade, identificarás a estação em que te encontras, como eu conheço. Conheço o ensinamento do Cristo e conheço a mim mesmo. Onde é que eu estou? Para onde eu pretendo ir? Eu vou ficar aqui parado eternamente? Aí ele continua. E estarás informado quanto ao serviço que deves levar a efeito para demandar a seguinte. A gente vai precisar se movimentar para passar para a próxima estação. Não vai adiantar a gente ficar parado, refletindo, pensando, e não dar o passo. Talvez o passo seja pedir perdão, talvez, aí é o autoconhecimento que vai nos apontar. Talvez o passo seja perdoar, talvez. Né? Cada um de nós aqui, a partir dessa experiência de reflexão,
vai conseguir identificar qual é o passo que precisa ser dado para que esse trem continue seguindo viagem e para que essa viagem seja menos traumática e cheia de transtornos possível, porque ela vai acontecer, né? Esse trem vai ter que andar. Empurrado, rebocado, ele vai ter que andar. E o que vai ditar isso é justamente a nossa capacidade de entender o que é que a gente precisa fazer. A gente precisa encontrar esse caminho. É um caminho individual, mas a experiência ela é coletiva. Então, eu espero que a gente consiga refletir sobre o convite de Emmanuel, que, mais uma vez, né, nos chama a responsabilidade que nós mesmos nos colocamos enquanto seguidores do Cristo, porque a gente não pode se considerar cristão se a gente não fizer essa tentativa, se a gente não persistir nesse caminho, se a gente não encontrar a forma de fazer o nosso trem andar. Né? Que Deus nos abençoe, nos dê misericórdia e nos auxilie nesse trajeto, porque ele certamente é longo, é difícil, mas é possível. Estando com Jesus, ele vai ficar mais fácil.